E aí, tudo bom? Então, se você chegou até esse vídeo aqui, com certeza você está sofrendo aí muito com problemas de espinhas, né? Então, eu também sofri muito e por muito tempo com esse problema de espinhas. Então, você já deve ter ouvido falar do Clear Caps, né? Quem está aí procurando por produtos para combater a espinha deve já ter encontrado sobre o Clear Caps. Então, eu vou realmente falar aqui a verdade, se ele realmente funciona. Vou te passar algumas informações que são relevantes e também alguns alertas, então acompanha aí. As espinhas realmente, elas na adolescência, elas atrapalham muito, deixam a gente com muita vergonha. E eu gostei muito do Clear Caps porque ele é 100% natural, é aprovado pela Anvisa, né? E não tem nenhuma contraindicação. E também gostei muito da garantia do produto, né? Que aí você tem 30 dias de garantia, ali você pode adquirindo o produto e recebendo essa garantia. Mas um alerta que eu tenho para te falar, para você não estar correndo nenhum risco aí de comprar um produto falsificado ou não estar recebendo o produto, eu vou deixar o site oficial aí na descrição, né, que é o site onde a gente compra o produto. Daí você não vai estar correndo nenhum risco de adquirir um produto falsificado, tá certo? E como é que se usa o Clear Caps? Normalmente se usa uma cápsula pela manhã e outra cápsula à tarde ou à noite, você que vê aí, mas o recomendado é à noite. Bem, e quanto tempo dura o tratamento do Clear Caps, né? Então, o ideal seria você fazer o tratamento completo, como eles recomendam lá, né? Você pegar o kit ali, o kit recomendado, que está lá na página oficial, eles mostram qual é o kit recomendado para você. Daí você não vai estar botando a culpa no produto, né? Sendo que você não utilizou corretamente ou não utilizou por um período para ver melhores resultados, né? Então, aí se você está passando muita dificuldade com muitas espinhas, está sofrendo muito, eu recomendo sim que você utilize o Clear Caps aí para estar te auxiliando, para que você saia de casa com mais segurança, com mais autoestima. Então o Clear Caps ele vai te ajudar, vai resolver aí os seus problemas de espinha, de manchas e de cravos também. Mas não se engane, não, compre somente pelo site oficial. Use o produto corretamente pelo período ali recomendado, para você não estar correndo o risco de estar prejudicando a sua saúde e também estar adquirindo melhores resultados com a utilização do produto. Então não existe fórmula mágica, utilize o produto corretamente e utilize pelo tempo recomendado. Também na descrição eu vou deixar o meu WhatsApp para qualquer dúvida que você tenha, você poder tirar aí comigo. Então vai estar na descrição meu WhatsApp para dúvidas e também no primeiro comentário o site oficial e também meu WhatsApp. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilha para ajudar mais pessoas. E sim, adquira o Clear Caps, que ele pode estar mudando de uma vez por toda a sua vida, né? Transformando aí a sua pele, o seu rosto, como tem mudado a vida de milhares de pessoas. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Valeu e até a próxima.